Olá, colega. Prazer ter você conosco no curso sobre execução penal. Também um prazer poder me dirigir a você para tratar de alguns pontos bastante relevantes sobre o PLS 513, projeto de lei do Senado, que altera a lei de execução penal. Projeto de lei este que já foi encaminhado à Câmara dos Deputados para deliberação e votação. O primeiro ponto, que me parece bastante relevante, é a teoria do numerus clausus, que determina a ocupação da unidade apenas no limite de sua capacidade nominal. Ou seja, uma unidade de 1.000 presos, ela somente poderá abrigar 1.000 pessoas. Nós sabemos que um dos maiores problemas enfrentados pelo sistema carcerário é o da superlotação, e neste sentido, esta teoria do numerus clausus nos criará um grande problema. Problema esse que o mesmo projeto de lei impõe o mecanismo para a sua solução. Ele determina que deverão ser empregados mutirões até que a unidade alcance a sua capacidade nominal. Mas aí eu faço uma pergunta. Quem que nós vamos soltar? Nós vamos soltar os presos provisórios, aqueles que não têm condenação. Nós vamos soltar os presos que têm o benefício, a progressão de regime, vencendo em período mais próximo. O que fazer? O mutirão pelo mutirão não resolve o problema, porque nós podemos chegar a uma conclusão de que todos os presos que lá estão ou são presos provisórios ou não têm direito a nenhum benefício. E neste momento surgirá para o juiz da execução penal a indagação: descumpro a lei de execução? Não aplico a teoria do numerus clausus? O problema que se avizinha para nós aí, caso a lei seja aprovada nos moldes em que está atualmente redigida. O segundo ponto, este sim me parece bastante salutar, é que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele vai ficar responsável pelo estabelecimento dos procedimentos de revista e visita e também de regulamentação das faltas médias e leves. Isso imporá um padrão nacional, será estabelecido uma regra única para todas as unidades prisionais do Brasil. E isso me parece bastante salutar, impedindo que um Estado seja mais rigoroso que o outro, ou mesmo que dentro do Estado exista diferença entre uma unidade e outra. Também me parece bastante salutar o estabelecimento de um prazo administrativo para apuração das faltas disciplinares. Hoje não existe esse prazo ele é decorrente de uma construção jurisprudencial e ele fica muito a critério de cada magistrado. O estabelecimento em lei de um prazo único resolve esse problema. Do mesmo modo, o prazo de 30 dias para julgamento do incidente, sob pena de concessão automática do direito ou benefício pleiteado pelo sentenciado, me parece bom na medida em que você impede que benefícios fiquem vencidos, o que é, infelizmente, uma constante país afora, mas, ao mesmo tempo, esse prazo de 30 dias é um prazo muito enxuto para que você tenha a apreciação de um sem número de pedidos ou de um sem número de benefícios. Nós podemos chegar ao ponto de vários pedidos serem formulados apenas para gerar o vencimento desse prazo, para que um benefício específico seja concedido. Então, a ideia de se estabelecer um prazo é boa, mas o prazo de 30 dias em si me parece um prazo bastante curto. Outra questão ligada à data é o prazo de 1 ano para a reabilitação da falta praticada. Hoje, esse prazo ele varia bastante. Alguns colegas entendem como 45 dias, outros 6 meses. A lei vem e determina que depois de 1 ano ele está completamente reabilitado daquela falta administrativa praticada. Isso também vem unificar critérios e impedir que um preso transferido de uma unidade para outra dentro do mesmo estado ou transferido de um estado para o outro tenha o seu julgamento diferente conforme o local em que ele está cumprindo a sua pena. Um colega entende que são 45 dias para a reabilitação, o outro entende que são 6 meses. Com o estabelecimento de um prazo único, isso termina. Nós temos a extinção da casa do albergado.
todos nós sabemos, e não é de hoje isso, há muito tempo a pena em regime aberto, ela é cumprida no regime domiciliar. E a casa do albergado é uma figura muito restrita hoje, quase inexistente, mas que constava na Lei de Execução Penal 7.210, e o projeto vem extinguir essa figura dentro do sistema ou como estabelecimento penal para cumprimento de qualquer pena privativa da liberdade. Também muito interessante é o retorno da possibilidade de cumprimento de penas em cadeias públicas. Interessante sob o sentido do executivo, porque ele consegue disponibilizar um maior número de vagas sem construir novas unidades. Do ponto de vista do judiciário e do sistema criminal de execução penal, não se mostra uma medida nada salutar. Isso porque todos nós já ouvimos falar de rebeliões, de crises ocorridas em cadeias públicas. E essas crises ocorrem ou ocorriam porque a estrutura lá era extremamente deficitária. Você colocava presos, ainda que presos provisórios, para aguardar o julgamento, e isso ficava normalmente dentro de uma delegacia, no bairro, e isso, com muito custo, você conseguiu levar essas pessoas para dentro de presídios e penitenciárias. Não que presídios e penitenciárias tenham a estrutura suficientemente adequada para o cumprimento dessas penas. Só que, em comparação com as cadeias públicas, essa estrutura ela é infinitamente melhor. E quando o projeto vem tratar disso, ele é interessante sob a ótica do executivo, porque ele permite o cumprimento de pena em regime fechado. Condenações até 8 anos. Nós não estamos falando sequer da figura do preso provisório. Nós estamos tratando de cumprimento de pena. Execução penal. A pessoa vai progredir para o regime semiaberto estando presa em cadeia pública. Nós vamos disponibilizar para vocês um artigo escrito sobre esse tema e que aborda as grandes dificuldades que nós enfrentaremos caso esse projeto de lei venha a ser aprovado nesses moldes. Nós temos ainda a alteração do rito do agravo em execução, lá no artigo 197, e um último ponto muito relevante, que é a disciplina específica do cumprimento de pena para as mulheres. Então, logo depois da alteração do rito do agravo em execução, nós temos vários tópicos destinados ao cumprimento de pena específico para as mulheres. O que, lamentavelmente, vem ocorrendo, o número de mulheres cumprindo pena vem aumentando por circunstâncias as mais variadas possíveis e que também serão trabalhadas por nós durante o curso, especialmente no material escrito. Em rápidas linhas, eram essas as considerações que eu queria fazer com vocês em relação a esse curso de execução penal, em relação ao projeto de lei do Senado 513. Eu queria, mais uma vez, agradecer a você por estar conosco nesse curso, convidar a você para postar no fórum algum outro ponto no projeto de lei 513 que chama a sua atenção, e o fórum está lá para que possamos discutir. Mais uma vez, muito obrigado, colega, um prazer ter você conosco. Os tutores estão à inteira disposição para sanar qualquer dúvida em relação a este ponto, em relação a qualquer outro tópico relacionado a esse tema tão palpitante da execução penal.